Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que entra pela boca sai no esgoto. Ele diz: de onde procede todas as nossas brigas, guerras, invejas, ambições pessoais e egoístas. Toda saída procede do coração. Assim como para limpar o coração de pedra petrificado por conta do pecado, entra o alimento espiritual, aonde só há um que é possível santificar e purificar, segundo o sangue que faz a expiação pela culpa dos pecados, a palavra que faz a santificação do interior para fora. E ainda temos o Espírito nos advertindo constantemente. Este alimento entra pelo ouvido, e este alimento é Jesus Cristo. Por isso, Ele nos ensina que a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Deus, Cristo, ungido, gerado no seio do Pai. Antes mesmo das primeiras obras, foi através desta sabedoria que tudo se formou. E o Verbo que se fez carne, Jesus, fez grandiosos feitos, do qual não seria possível enumerar a todos. E como ele veio e demonstrou que é possível, pela perseverança que nós temos em ser seus imitadores, também nos é possível pela condução do seu Espírito, aonde é justamente pelo ouvir as suas advertências e perseverar pela condução do seu Espírito, aquele que nos ensina: perseverai, tende bom ânimo. A perseverança daqueles que estão dia após dia pela condução do seu Espírito. Por isso, a palavra diz que melhor é a devida obediência do que o sacrifício. Muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração, aonde pelo seu espírito e condução se compreende aquilo que ele disse ao povo, e eles não compreenderam, assim como muitos não compreendem nos dias atuais. Quantas vezes tenho que lhes dizer que misericórdia quero, não sacrifício. É certo, quando se alcança a devida obediência e se sacrifica, isto é agradável diante dos seus olhos, e isso nos é imputado como justiça, aonde compreendemos que através da perseverança de Abraão em ir até o fim, em sacrificar a sua bênção, o seu Isaque, se alcançou, e isso lhe foi imputado como justiça. Por isso a palavra diz a semelhança de Isaque, ou seja, aquele que foi para sacrificar o seu filho e creu na ressurreição, porque ele disse ali aos moços: fique aqui enquanto nós voltemos.
alguém que estava ali com a lenha, com o cutelo ali para sacrificar o seu filho, não dizia voltemos. E ele creu que aonde o anjo disse não faça isso, e proveu o carneiro, porque pela fé ele foi obediente até o fim. Isso lhe foi imputado como justiça. Assim do qual é pela nossa perseverança na obediência e também por perseverar sacrificando de todo o coração, de todo entendimento que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas forças, e semelhantemente a este, por amor ao próximo, anunciando a verdade, para que haja libertação, cura e restauração, isto nos é imputado como justiça, sacrifício em vão daqueles que não estão na obediência e no fundamento correto, do qual nós vivemos sob promessas excelsas. Por isso ele nos ensina que em vão aquele que faz os votos como voto de tolo, porque a palavra diz: se fizestes voto, cumpra imediatamente. E os votos é sempre de cumprir e fazer com aquele que é o único fundamento. Por isso muitos fazem voto de tolo, sacrifício de tolo, e não se alcança por perseverarem nas suas ofertas de Caim, e o Senhor os reprova. A palavra diz: se até mesmo aqueles que esforçam por se cumprir os votos ao Senhor na devida obediência, quanto mais aqueles que fazem voto com má intenção. O Senhor é aquele que os vomita, porque a palavra diz que aqueles que estão na desobediência é como a rebeldia é pecado de feitiçaria, e o Senhor rejeita, porque aqueles que invocam assim o mundo dos mortos são como que pecadores e estão destituídos daquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Mas aqueles que alcançam a devida obediência e sacrificam pela submissão do coração, isso nos é imputado como justiça, e assim perseverai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.